Feliz sábado, igreja! Que lindo! Eu estava falando aqui para os bancos, a mocota, assim, e agora todo mundo aí, de novo. Muito lindo, muito legal que você veio. Agora a gente vai estudar a lição. Pegue sua Bíblia aí, a gente vai relembrar uma história muito conhecida. E o título da lição dessa semana é O Custo do Descanso. A tônica, da lição desse trimestre é o descanso em Cristo, descanso em Deus. E aí hoje a gente vai ler uma história, a gente vai relembrar uma história, falar sobre uma história em que o descanso, no fim das contas, era tudo que o personagem queria. Vocês sabem de quem eu estou falando? De quem que eu estou falando? Vamos ver se vocês estudaram a lição. Davi, aí sim, hein? Então vamos lá para 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Israel estava talvez no maior momento político possível. A gente sempre vê que Israel é subjugada. Os assírios, os egípcios, depois os gregos, os romanos. Os hebreus e os judeus sempre foram subjugados, Só que nesse momento aqui, todo mundo em volta do reino de Davi estava sob o comando de Israel, estava sob o comando do rei de Israel. Davi ele tinha todo o poder ali, ele era quem dominava a região. E aí, naquela época ainda era como costume o rei ir em campanhas de guerra. E como a gente conhece essa história, um belo dia ele estava lá no palácio enquanto a galera estava lá guerreando, tentando tomar o poder de uma região que era a única que faltava sob o poder dos amonitas. E aí então, 2 Samuel capítulo 11, a gente começa assim, verso 1, me acompanha aí, você que está em casa também. E começa assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Deu certo a campanha, mas Davi não estava lá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Aí a imagem do ócio real, A gente tem muito essa imagem do trono do rei, o rei que se senta no trono e é servido. Tem até aquela coisa de colocar uvinha na boca do rei, porque o rei não se esforça nem para ir lá e pegar a comida. Naquela época não era bem assim, era uma coisa estranha. Davi ficou no palácio real. Já começa por aí, Tem gente que fala que o pecado começa por aqui. E aí então, uma tarde levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Que grande erro. Por trás dessa história aqui, a gente tem uma mulher casada com um homem fiel, com um homem que aparece, inclusive, na lista dos heróis de Davi. Ele era um cara com compromisso com Davi, com compromisso com o reino, e ele era estrangeiro. Ele era um heteu. A Bíblia nunca vai se furtar aqui no Velho Testamento, e nem no Novo Testamento também, de dizer que era um estrangeiro. Isso não era comum. Urias era um cara assim, acima da média. Ele tinha aceitado o Deus de Israel. Ele servia ao Deus de Israel. Nessa época a gente não pode separar esses conceitos de Deus, nação, e, enfim, religião e leis, como a gente faz hoje, Hoje a gente diz Estado laico, hoje a gente tem a nossa religião, a gente tem o nosso país. Naquela época era tudo uma coisa só, e Urias ele tinha se permitido, ou ele fez um esforço para estar no meio de Israel. Ele era um homem muito esforçado. E aí então em batalha,
olha o que acontece. O rei vê a sua esposa e adultera. Grande pecado. E aí continua. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi, e vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. A gente vai, nesse episódio, só para ilustrar o quanto, né, ele estava... O texto ele faz um esforço para dizer que era um cara que estava comprometido. Ele voltou da guerra, ao invés de perguntar da mulher dele, ele perguntou: e aí, como é que está o povo? Está todo mundo seguro aí? Está todo mundo bem? O primeiro pensamento de Urias era o povo. O primeiro pensamento de Urias aqui, né, o personagem construído de Urias é que ele era um homem fiel. E aí, a gente sabe a história. A gente leu aqui até a metade, né? E agora, então, a gente fala de descanso. Essa história, ela sempre aparece para ilustrar questões como pecado, confissão, perdão, consequências. E aí, então, depois de tudo que a gente sabe que aconteceu, Urias não foi para casa, e Davi, então, maquina ali uma estratégia para que Urias morresse, e aí sim, Davi pudesse se casar, para não ser mais escândalo ainda, aí a hipocrisia do rei Davi, para que não fosse mais escândalo que ele tivesse adulterado com a mulher do seu general. Só que aí então a gente vai para onde começa a ficar assim, complicada a história. Porque a gente vê um rei Davi, como um crápula aqui. A gente vê um rei Davi que não se importou com o desejo talvez da mulher, mandou buscar a mulher. Ele não se importou que ela era casada, ele não se importou com o povo. Ele não se importou com nada disso. Ele estava cego pelo eu. E eu imagino que a raiz de todo o pecado seja o egoísmo. Vamos pensar os 10 mandamentos. Quando você mata, você está impondo a sua vontade sobre toda a vida de uma pessoa. Quando você rouba, você está dizendo: o que eu preciso ter é mais importante do que aquela pessoa ter, ou o que ela tem. Quando você adultera, aí você destrói tudo o que foi construído a dois, de outra pessoa. E Davi, ele passou por cima de tudo isso. Davi, ele era o rei do mundo na cabeça dele. Só que as consequências viriam. E, como a gente sabe, o profeta Natan chega e, através de uma parábola, parece que tira a venda dos olhos de Davi, não é assim? O profeta Natan chega e conta a história de um homem rico e de um homem pobre. O homem rico tinha todas as ovelhas que ele queria ali no reino. E o homem pobre tinha criado como uma filha uma única ovelhinha. E aí o homem rico, então, na parábola de Natan, manda buscar aquela única ovelhinha, sendo que ele tinha todas as outras. Ele era um homem rico. E aí, então, Natan pergunta: o que tem que fazer com um cara desse, Davi? E aí Davi responde: tem que matar. Esse cara aí não é digno de continuar vivendo. Pois é, e aí Natan vira e fala: esse cara é você. Eu imagino que ele se levantou ali do trono dele com ódio. E aí, quando ele recebe essa notícia e entende a parábola, e a venda do pecado sai do olho dele, ele deve ter se abaixado assim e pensado: meu Deus, o que eu fiz? E aí, no capítulo 51, no Salmo 51, um dos meus salmos favoritos, e que com certeza você já deve ter ouvido alguma música mencionar esse texto aqui. Quando a gente se sente mal, se sente pesado por algo que a gente sabe que é pecado, que é o errar o alvo, não é mesmo? A gente corre para esse texto de Davi. E aí eu vou ler então a partir do verso 9, e a gente vai pensar em algumas coisas. Salmo capítulo 51, ou Salmo 51, a partir do verso 9, diz o seguinte, falando para Deus, Davi, né? Escrevendo para Deus:
Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Cria em mim, ó Deus, um coração que é puro. Se precisa ser criado porque a primeira coisa que é necessária para a gente se dizer cristão, ele tinha aqui, apesar de tudo, que é a certeza de que somos necessitados. Não há como dizer, o primeiro passo para você dizer, bom, eu sou cristão, é diariamente você ter a certeza de que você precisa de alguém, que você morrer por você mesmo não é suficiente, que os seus atos, que o salário, né, como fala Paulo, que o salário dos teus atos é realmente a morte. E aqui o pecado de Davi, os atos de Davi levariam ele à morte, com certeza. Não só esses, ele tinha a certeza de que ele era imundo, que ele era menos do que pó. E aí o texto continua ensinando para a gente então, o que significa o verdadeiro arrependimento. A partir do verso 13 a gente lê o seguinte: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecados se converterão a ti. Livra-me dos meus crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Eu estava conversando com a minha esposa, primeira vez que eu chamo ela assim aqui da frente. A gente estava estudando a lição e aí a gente ficou nessa, pecado é tudo igual? Será que todo pecado, existe tamanho de pecado? Será que Deus ia demorar mais para perdoar esse pecado de Davi? E talvez se ele tivesse contado uma mentirinha só ali, ia estar tranquilo? A questão não é o pecado, Deus, ele odeia todo o pecado. A questão é, Davi ele tinha passado de várias barreiras. Ele destruiu muitos obstáculos da humanidade dentro dele. Ele não se importava com a vida de Urias. Ele não se importava de fato com a vida de Betseba, por exemplo. Porque o primeiro plano era, vai lá com seu marido, vamos enganar ele também. Ele não se importava com o povo, ele se importava com o ego. Esse pecado é grave. Muitos níveis de consciência. Mas ainda assim, seja lá como a gente tem levado a nossa vida, sejam lá quais forem os nossos atos, dificilmente se comete um pecado desse tamanho na vida toda hora. Foi o grande pecado da vida de Davi. Só que na fala do profeta Natan tem uma coisa muito interessante. A gente tem aquela coisa de sempre pensar, né? Davi, ele foi adúltero, ele foi assassino, mas ele era segundo o coração de Deus. Porque, como eu falei, o pecado é errar o alvo. E o coração de Davi, de uma forma ou de outra, falho do jeito que era. E brutalmente falho como foi nessa ocasião. Davi, ele tinha direção, e ele direcionava, de fato, essencialmente, o coração a Deus, sabendo que, sem a graça de Deus, ele fala, Deus da minha salvação, porque por ele mesmo ele não teria salvação, por nós mesmos nós não teremos salvação. Essa lição dessa semana é um convite para que a gente se ajoelhe diariamente, e peça para que o Espírito Santo nos mostre, assim como Natan mostrou para Davi, o mundo de pecado que está à nossa volta. E tire a venda do pecado dos nossos olhos. Davi não estava enxergando o que ele estava fazendo. Mas Deus, como o carinhoso apóstolo João lá para frente vai dizer, nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Vamos fazer uma oração agora.
Eu convido você a ficar de pé. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, a gente agradece pela oportunidade de poder falar sério aqui, falar sobre coisas que talvez mexam com o nosso coração, coisas que a gente sabe que são reais e muitas vezes a gente prefere ficar com a venda nos nossos olhos. Pai, cura as nossas feridas. A gente sabe e aprendeu com essa história que as consequências viriam e virão por conta dos atos que a gente comete. O Senhor não é um pai que mima os seus filhos. Obrigado também por isso, meu Pai. E a gente pede agora, em nome de Jesus Cristo, que é o único que pode lavar os nossos pecados e tirar a mancha do pecado do nosso coração. É em nome dele que a gente pede. Perdoa os nossos pecados. A gente invoca nesse momento inicial do culto a presença do Santo Espírito de Deus, para que arrepie os nossos cabelos, para que a gente sinta o poder do Teu Santo Espírito, Pai, nos purificando, nos perdoando e nos ungindo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.